Boa noite, na paz, adolescentes. Vamos para a lição de número 3 dos juvenis do segundo trimestre de 2020, que tem como tema Conhecendo o caráter de Jesus. Lição de número 3. Conhecendo o caráter de Jesus. O texto áureo diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A palavra caráter é definida como um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar os seus valores. Então, são conjuntos. Todos têm um caráter. Seja um mau caráter ou um bom caráter. Se o bom caráter é bom caráter em nós, as pessoas irão ver bom caráter em nós. Se for um mau caratismo, irão ver um mau caratismo. E o assunto dessa lição, ela fala sobre conhecer o caráter de Jesus. O primeiro tópico desta lição, adolescentes, fala de o caráter de Jesus e sua missão. Diz assim o primeiro ponto que nós devemos enfatizar aqui com vocês. Podemos identificar o caráter de Jesus como sendo manso, amoroso, observador, conhecendo o coração das pessoas, né? Movido de compaixão, o caráter de Jesus, que é princípio que norteia a vida de Jesus, né? São valores que Jesus Cristo demonstrou. Manso e humilde de coração. Jesus Cristo também mostrou-se paciente, serviçal, humilde, misericordioso, obediente a Deus e justo e puro. Este era um caráter forjado por Deus em Jesus Cristo. Todas essas virtudes foi demonstrada na personalidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que era Deus e ao mesmo tempo homem, que desceu da sua glória, da sua majestade e veio mostrar como é servir, como é interessante servir a Deus e de forma possível, né? Porque hoje vivemos em dificuldade de caráter. Existe desvio de caráter por parte de muitas pessoas, de crentes, não crentes, onde os valores bíblicos eles estão perdendo a evidência, perdendo a eficácia em muitos casos, né? As pessoas não dão valor mais aos princípios bons, a honestidade, a justiça, né? Hoje vivemos num mundo em que o mais esperto sobrepõe o mais pacato, né? O mais modesto. Então, Jesus Cristo ele veio como um exemplo. A Bíblia diz lá em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, né, não teve por usurpação querer ser igual a Deus, mas despojou-se e desceu e provou a morte e morte de cruz. Então, o que é o caráter? É qualidade ou defeito de uma pessoa que vão determinar os seus valores, certo, adolescente? Então, todos nós temos o caráter, seja ele bom ou ruim, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, ok? Mais adiante diz assim a Bíblia. A Bíblia relata curas e milagres que Jesus fez, como multiplicação dos pães e os peixes, mas ele nunca foi perdido, ele nunca perdeu o foco, ele sempre teve um foco que era de fazer a vontade de Deus. Ele esteve na casa de Marta, de Maria, ressuscitou Lázaro, conversou com publicanos, com pecadores, mas o caráter de Jesus, ele esteve em festa, ele multiplicou pães, vinho, fez o milagre do vinho, o primeiro milagre em Caná, conviveu com pecadores, mas ele nunca teve um desvio de caráter. O caráter de Jesus era honesto, era justo e coerente, e sempre visava agradar ao Pai. Nunca quis ser melhor do que o Pai ou do que qualquer outra pessoa. Jesus, o seu caráter foi pautado em justiça, em retidão e em obediência a Deus, né? Essa é uma base muito interessante e que nós devemos também tê-la. Não é fácil, eu digo para você, porque na sociedade em que vivemos, ela induz, ela inspira, ela nos coage muitas vezes pelas circunstâncias a ter desvio de caráter.
Mas a Bíblia, os princípios bíblicos não mudam, continuam eternos. Assim, as demais coisas nos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ok? Vamos passar para o segundo tópico. Quem é o teu próximo? Quando Jesus Cristo esteve na terra, ele veio mostrar como devemos servir. Digo mais uma vez, alguém conversando com Jesus uma certa feita disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: vende o que tem, dá aos pobres e segue-me. Quem é o meu próximo? Em outra ocasião, né? E Jesus disse, contando a parábola do samaritano: havia um certo homem que descia de Jerusalém. Está lá em Lucas capítulo 10. E ele foi pegado pelos salteadores, apedrejado, tomaram seu dinheiro, deram uma surra, ele foi para o morto. Passou um levita, olhou, viu ele sangrando, não ajudou. Passou um sacerdote, viu ele sangrando, não ajudou. Passou um samaritano, né, desprezado, e ele passou e teve compaixão daquele homem. E quem é o próximo daquele homem? É aquele que o ajudou, o bom samaritano. Então, o próximo de todos nós é aquele que se sensibiliza com a situação do outro. Olhe para cá. Existe uma carência, uma necessidade de sensibilidade, de compreender a dor do outro, né? É muito difícil hoje você tomar a dor do outro, sentir a dor do outro, saber que o outro... Isso é difícil demais, é raro, porque os dias estão maus, estão sendo muito trabalhosos, as pessoas estão um pouco egoístas, né? Pensando em si, mas Jesus Cristo, ele mostrou com um exemplo maravilhoso de que devemos socorrer o próximo. Veja bem, a Bíblia diz que ele estava indo para a casa de um homem chamado Jairo, ressuscitar uma menina que estava doente, que estava já morta. Mas no caminho passou uma mulher, está lá em Lucas capítulo 8. Mateus também conta essa história. E ela tinha um fluxo de sangue. E ela tocou em Jesus e ela foi curada. Ela teve medo. Quem me tocou, disse Jesus, ela teve medo, porque na lei eles não podiam tocar em pessoas com fluxo e com sangue, porque eram impuros. A exemplo do sacerdote e do levita, que passou e viu o rapaz por morrer, sangrando, todo ensanguentado. Talvez eles pensaram nisso. A lei nos proíbe em tocar em sangue, em pessoa que está com fluxo, né? Talvez ele ia celebrar uma festa, uma Páscoa, enfim, alguma cerimônia, mas eles observaram esse detalhe e não ajudaram aquele homem. Mas a mulher tocou em Jesus com fluxo, e Jesus não tornou-se impuro. Jesus disse: filha, tua fé te salvou. Isso é um fato claro de que Jesus tomou as dores do outro para si, né? Tomou a dor que a pessoa estava sentindo, e ele foi o próximo, ajudou. Além de milagres e curas, Jesus Cristo fez tantas coisas, né? Quem é o teu próximo? É uma pergunta. O próximo nosso é aquele que está necessitando no momento. Ok, adolescente? Terceiro tópico fala sobre filho e pai. Uma relação que nos inspira. Da mesma forma que você busca com seu pai ter um diálogo e uma submissão, um apoio, assim também Jesus de Nazaré fazia e obedecia a Deus Pai. A Bíblia diz que lá em João capítulo 4, capítulo 5, versículo 19, diz que o Pai tem toda a autoridade. E Jesus disse que ele não faria nada se o Pai não lhe concedesse. Então tudo que ele fazia era conforme o Pai lhe ordenava que fizesse. Lá em Lucas capítulo 5 e versículo 16, Jesus procurava o Pai em oração. Ele curou um leproso. Se queres, tu podes me curar. Jesus disse: quero, fique limpo. Ele foi na hora limpo. Dali Jesus não teve usurpação, não teve altivez, né? Ele foi e foi orar. Está lá em Lucas. Ele foi orar. Certo, meus amigos? Então, o relacionamento de filho com pai busca uma base, um apoio, um exemplo, uma garantia, uma confiança. E era isso que Jesus Cristo tinha em Deus, certo? E é interessante que nós tenhamos isso também. Lá em João capítulo 13, e versículo 16, Jesus disse que o servo não é maior do que o seu Senhor, de forma nenhuma. Então, o pai tem autoridade, o filho também.
Só que o pai, ele é superior ao filho, e nós devemos ter esse contato. Em nós, faça-se a vontade de Deus. Quem é o teu próximo? É aquele que precisa. E qual é o caráter que nós temos? É esses valores que nós demonstramos para as pessoas. Ok, adolescentes? Então é interessante que nós observemos a Cristo, que é o exemplo maior que nós devemos seguir. O último tópico, que é o quarto, fala sobre, mas nós temos a mente de Cristo, né? A Bíblia fala aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tomando a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, né? Fazendo semelhante aos homens, e achando a forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui em Coríntios, capítulo de número 2, 1 Coríntios 2,16, fala que nós temos a mente de Cristo, né? Temos a mente de Cristo. E aí, como temos a mente de Cristo? Quando nós aceitamos a Cristo e passamos a viver uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, o que é ter a mente de Cristo? É nascer de novo. Ok, adolescente? Então, nós vimos agora a lição de número 3, que fala do caráter de Cristo. Cristo é o modelo, é o exemplo em tudo que devemos seguir. Ok? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo.